Vejamos este trecho de uma frase de Miguel Cervantes. Os tesouros que a terra encerra do seu seio. Qual o significado da palavra seio neste contexto, viu, gente? Opção 1, peito da mulher. 2, parte central. 3, debaixo da terra. 4, glândulas mamárias. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, parte central. Neste contexto, ou seja, nesse trecho, a palavra seio significa a parte central da Terra. A palavra seio pode assumir vários significados diferentes também em outros contextos. O afeto é um valor que se encontra no seio da família brasileira. Aqui, a palavra seio é sinônimo da palavra meio, no meio da família. Há erro de ortografia em opção 1, viagem aérea. 2, parque aquático. 3, estância hidrotermal. 4, zoológico municipal. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 3, estância hidrotermal. A palavra estância precisa receber o acento circunflexo no primeiro A. Qual a única opção que deve receber a crase? Opção 1, o aluno chegou às 7 horas. 2, o paciente tomou o remédio gota a gota. 3, ele trabalhava de sol a sol. 4, vou lhe ensinar a matéria passo a passo. E a resposta correta é opção 1, pois devemos usar a crase na indicação de horas. Às 7 horas precisa da crase. Nas demais opções, não devemos usar crase, pois a crase é proibida em expressões com palavras repetidas. Na frase, o presidente lançou as diretrizes do seu programa de governo. Qual o significado da palavra diretrizes? Opção 1, ordens. 2, ministros. 3, linhas gerais. 4, secretarias. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 3, linhas gerais. Dizer que o presidente lançou as diretrizes do seu programa de governo é o mesmo que dizer o presidente lançou as linhas gerais do seu programa de governo. A palavra diretrizes, ela é o plural da palavra diretriz. E diretriz também significa sentido, rumo, direção, instrução, norma, orientação. Instigar é o mesmo que opção 1, desestimular. 2, estimular. 3, ameaçar. 4, instruir. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, estimular. Instigar é o mesmo que estimular uma pessoa ou um conjunto de pessoas a praticar determinada ação. É induzir, incitar. Não devo dizer. Opção 1, estou de férias. 2, estou em férias. 3, entrei em férias. 4, entrei por férias. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, entrei por férias. As outras opções estão corretas e você pode dizer e escrever sempre que estiver de férias. Há erro em qual plural? Opção 1, o gás, os gases. 2, o pires, os pires. 3, o fim, os fins. 4, o ônix, os ônix.
E a resposta correta é opção 1, o gás, os gases. A palavra gases, no plural, não pode receber acento agudo como sua palavra de origem, gás. Simplesmente porque gás só tem uma sílaba e esta sílaba é tônica, ou seja, é forte. Gás. Enquanto gases tem duas sílabas, passando a ser uma palavra paroxítona, cuja sílaba tônica é a penúltima. Palavras paroxítonas terminadas em ES não devem ser acentuadas. Qual o significado da palavra inefável? O inefável prazer de viver se experimenta ao olhar para a vida como uma oportunidade de superação. Opção 1, primeiro. 2, impossível. 3, indizível. 4, alegre. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, indizível. Inefável é um adjetivo de dois gêneros, significa aquilo que não tem jeito de expressar, não tem jeito de expressar com palavras, não tem jeito de dizer. Então, indizível é o mesmo que indescritível. Que palavra elegante para ser colocada em poema, é ou não é? Na frase, a passagem do tempo é inexorável. Qual o sentido da palavra inexorável? Opção 1, impossível. 2, possível. 3, inevitável. 4, favorável. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, inevitável. Inexorável é um adjetivo de dois gêneros, usado para indicar algo inevitável, implacável, rigoroso. Está vendo quanta palavra chique? Na frase, o período é de instabilidade no preço dos combustíveis. Qual o significado da palavra instabilidade? Opção 1, inconstância. 2, solidez. 3, segurança. 4, imobilidade. E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 1, inconstância. Observe a palavra instabilidade. O prefixo in significa não, aquilo que não tem estabilidade, ou seja, não tem constância. Portanto, é o quê? Inconstante, não é? Instabilidade também é sinônimo das seguintes palavras: variabilidade, mudança, flutuação, mutabilidade, inconsistência, impermanência, alteração, variação. Na frase, as intempéries do inverno prejudicaram a produção agrícola. Qual o sentido da palavra intempéries? Opção 1, temperatura. 2, condições normais do tempo. 3, condições climáticas extremas. 4, estação do ano. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, condições climáticas extremas. Intempéries é um substantivo feminino que se refere a condições climáticas extremas, ou seja, condições climáticas desfavoráveis, como uma seca, um furacão, uma tempestade, um vendaval. Por extensão, essa palavra pode ser usada também num sentido figurado, para indicar um acontecimento negativo, uma dificuldade, como na frase: nem sempre é fácil lidar com as intempéries da vida. Qual palavra não pode ser escrita com S? Opção 1, repouso. 2, pausa. 3, fazer. 4, visitar. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 3, fazer, que precisa ser escrita com a letra Z. Há erro de ortografia em opção 1, repouso. 2, brincadeira. 3, acampamento. 4, passatempo. Tempo para pensar.
E a resposta correta é opção 4, passatempo, que precisa ser escrito com M, pois antes de P, só M podemos escrever. Na frase, o mar guarda tesouros em seus abismos, qual é o melhor significado da palavra abismo para esta frase? Opção 1, buraco fundo. 2, despenhadeiro. 3, ribanceira. 4, profundeza desconhecida. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, gente. Profundeza desconhecida. A palavra abismo é sinônimo de todas essas palavras aqui que nós estamos vendo. Porém, nesta frase, ou seja, neste contexto, a melhor opção, aquela que mais está adequada a esta frase é profundeza desconhecida. A palavra abismo também é sinônimo de precipício, despenhadeiro, ribanceira, escarpa, falésia. Nesta frase, os poemas que Marina Colasanti escreve apresentam sutileza. Qual o significado da palavra sutileza? Opção 1, rimas bonitas. 2, versos longos. 3, palavras difíceis. 4, raciocínio requintado. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, gente. Raciocínio requintado. A palavra sutileza também tem sentidos similares. Sutileza vem da palavra sutil, é a junção de sutil mais o eza. Sutileza pode ser também sinônimo de fineza, leveza, suavidade, discrição, delicadeza, finura. Qual palavra permanece a mesma no plural? Opção 1, vez. 2, ônibus. 3, sol. 4, adeus. E a resposta correta é opção 2, ônibus. Ônibus é uma palavra invariável e no plural continua sendo escrita da mesma forma. Teremos um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus e assim por diante. Atenção, o plural de vez é vezes, o plural de sol é sóis, o plural de adeus é adeuses. Qual palavra não pode ser escrita com CH? Opção 1, relaxar. 2, lancha. 3, chalé. 4, chácara. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 1, relaxar. Use X em relaxar. Na frase dita pelo escritor Milor Fernandes, a inflação está para a economia, assim como a falsificação está para a moeda. Qual o melhor significado para a palavra inflação? Opção 1, aumento geral dos preços. 2, aumento do poder de compra. 3, produtos caros. 4, índice de salário. E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 1, aumento geral dos preços. A inflação, ela é um termo da economia frequentemente utilizado para designar o aumento geral dos preços. Essa palavra representa o aumento do custo de vida para o consumidor e para as empresas, resultante de quê? Da elevação dos preços dos produtos e, claro, também da desvalorização da moeda. Na frase, o ano letivo começa em 3 de fevereiro. Qual o significado da palavra letivo? Opção 1, carnaval. 2, profissional. 3, escolar. 4, festivo.
E a opção que responde a esta questão é a opção 3, escolar. Parabéns, você deve ter acertado, não é? A palavra letivo, ela é utilizada para indicar algo escolar, em que há lições ou estão abertas as aulas. É uma palavra que a gente pode usar muito no nosso dia a dia. E é uma palavra elegante, olha, letivo. Na expressão manchete de jornal, considerando o significado oficial, qual que é a definição correta para a palavra manchete? Opção 1, notícia principal. 2, título de maior destaque. 3, primeira página. 4, foto principal. E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 2, título de maior destaque. A palavra manchete, gente, quando se refere ao texto jornalístico, ela tem o seu significado oficial como sendo o título principal. E é publicado com grande destaque. Geralmente vem no alto da primeira página do jornal. A manchete, o que ela faz? Ela resume a notícia em poucas linhas, em 2 ou 3 linhas. E tem o objetivo de quê? De atrair o leitor para ler o texto. Qual a única palavra que não pode ser escrita com C cedilha? Opção 1, deliciosa. 2, celebração. 3, superstição. 4, açougue. E a resposta correta é opção 1, deliciosa. Não podemos usar C cedilha antes da letra I. Qual palavra não pode terminar com a letra L? Opção 1, hotel. 2, ideal. 3, viajou. 4, promocional. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 3, viajou, que precisa terminar com a letra U. Atenção! Viajou é uma palavra que indica ação, um verbo flexionado no tempo passado. Verbos no passado terminam com U e não com L. Qual opção apresenta 2 formas corretas de plural? Opção 1, a palavra mão com os plurais, mãos e mões. 2, a palavra sal com os plurais, sais e saus. 3, a palavra mel com os plurais, méis e meles. 4, a palavra pé com os plurais, pés e pés. E a resposta correta é opção 3, méis e meles, como plural da palavra mel. Essas são as 2 formas corretas de flexionar o substantivo mel no plural, méis ou meles. Para o plural de mão, só use mãos. De sal, só use sais. De pé, só use pés. Qual o substantivo que obrigatoriamente tem plural? Opção 1, a fome. 2, a gente. 3, a brisa. 4, o éter. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, o éter, cujo plural é os éteres. Atenção! Alguns substantivos habitualmente são usados só no singular, como nos casos de a fome, a gente e a brisa. Polissemia! Olha aí outra palavra bacana para enriquecer o nosso vocabulário. Os tesouros que a terra encerra do seu seio. Qual o significado da palavra seio neste contexto, viu, gente? A palavra seio significa a parte central da terra. A palavra seio pode assumir vários significados diferentes também em outros contextos, como, por exemplo, o marido contemplava o seio da esposa.
Aqui, seio significa parte do corpo feminino, que são as mamas. Neste outro contexto, vejamos, o afeto é um valor que se encontra no seio da família brasileira. Aqui, a palavra seio é sinônimo da palavra meio, no meio da família. Gente, quando uma mesma palavra possui mais de um significado, como aconteceu com a palavra seio, nós chamamos esse fenômeno de polissemia. Olha que interessante. Na expressão populações vulnerabilizadas pela criminalidade, qual o significado da palavra vulnerabilizadas? Opção 1, frágeis. 2, vitimizadas. 3, defendidas. 4, cercadas. E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 1, frágeis. Vulnerabilizada vem da palavra vulnerável. E vulnerável é o sinônimo de exposto, desprotegido, indefeso, suscetível, frágil. Quem faz a redação do Enem, redação para concurso, fica ligado que essa é uma palavra elegante para ser usada. Qual o significado mais adequado para a palavra preconceito? Opção 1, julgar antes de conhecer. 2, presenciar desigualdade. 3, fazer analogia. 4, estar em conformidade. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 1, julgar antes de conhecer. O preconceito é o ato de julgar algo ou alguém antes de conhecer o objeto de juízo. O preconceito, a gente já sabe, pode ser algo muito nocivo. O que é nocivo? É algo prejudicial. Então, o preconceito nas relações humanas, ele é sinônimo de discriminação. Qual expressão não pode receber a crase? Opção 1, à primeira vista. 2, à prova d'água. 3, a respeito de. 4, a queima-roupa. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 3, a respeito de. Esta expressão não pode receber a crase. Note que a palavra respeito é uma palavra masculina. Na frase, Jorge demonstrou um comportamento pueril. Qual o significado da palavra pueril? Opção 1, educado. 2, agressivo. 3, sensato. 4, imaturo. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, imaturo. Pueril é um adjetivo que se refere ao período da infância, a ações típicas de crianças. E é por isso também que pode ser usado para caracterizar um comportamento imaturo, um comportamento infantil. Na frase, no recôndito do seu coração, há sentimentos nobres. Qual o significado da palavra recôndito? Opção 1, profundo. 2, meio. 3, ao redor. 4, parte visível. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 1, profundo. A palavra recôndito funciona tanto como adjetivo quanto como substantivo. Como adjetivo, indica algo que está escondido, que é desconhecido ou profundo. E como substantivo, simboliza um local oculto ou profundo. Funciona como se fosse uma metáfora mesmo, simbolizando também o interior de algo ou de alguém.